Quem foi que convenceu as mulheres de que treinamento de força não era para elas? Os mitos que afastaram gerações de mulheres do treinamento de força. Oi, eu sou a Flávia, sou doutora em bioquímica, treinadora e corredora. E esse é o podcast, esse não é mais um papo sobre corrida. Aqui falamos de mulheres no esporte. E hoje, esse episódio está muito especial. E eu confesso que eu tô aqui me segurando porque eu tô emocionada, eu tô feliz e eu não vou conseguir me conter, então eu já adianto que esse vai ser um bate-papo muito bacana. Porque hoje eu tenho uma convidada e é o primeiro episódio com uma convidada. E se não bastasse ela ser uma convidada e ser o nosso primeiro episódio com uma convidada, ela foi minha colega de faculdade. E se não bastasse tudo isso, a Ju é uma referência dentro do treinamento de força para mim. Então, além disso tudo, ela é uma profissional incrível, que eu admiro muito. Então, ela vai abrir essa porta de convidados dentro desse nosso bate-papo. Então, hoje a gente não tem mate. Hoje o bate-papo é mais solto ainda, só que hoje ele vem com café, porque aqui, ó, é mais doente por café do que eu. Então, Ju, te apresenta. Oi, gente. Olha só, tô emocionada, viu? Ó, difícil. Uma honra abrir esse quadro, então, de convidados. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou colega e amiga da Flávia desde as épocas de faculdade, diz que faz muito tempo já. Meu Deus, como faz tempo. Velha. Nossa Senhora Aparecida. Mas, enfim, temos um caminho muito parecido dentro do treinamento. A Flávia acabou indo para a vida acadêmica, eu caí dentro do treinamento presencial e com pessoas, então temos experiências muito parecidas e pontos de vista muito parecidos a respeito de treinamento. Treinamos mulheres, muitas mulheres, e as duas têm uma visão muito importante a respeito de treinamento de força para mulheres. E eu acho que vai ser um bate-papo bacana, porque tem uma questão muito prática envolvida. A Flávia tem uma pegada da ciência, do que está acontecendo ali, e eu tenho uma visão muito prática das coisas, e eu falo assim, que um filtro muito grande sobre como que a ciência entra dentro da prática do dia a dia do treinamento de força, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente precisa ter essa clareza quando vai aplicar treinamento de força para as pessoas, para as mulheres. Como eu converso com mulheres todos os dias, eu sei muito das dores de todas elas, e é todo mundo igual. Só muda o endereço, a gente tem as nossas mesmas aflições, e eu acho que é importante que a gente discuta com isso, porque esclarecer faz a gente ter uma tranquilidade maior também a respeito de alguns mitos. Eu acho isso mesmo. Deixa eu devolver o inclusive a gente está aqui só com o microfone e a gente vai seguir esse baile porque a gente segue esse baile sempre de uma maneira muito leve. Então é isso, a gente só tem o microfone, a gente vai fazer o episódio com o microfone só. Antes da gente começar, fazendo um gancho muito interessante do episódio que a gente fez na semana passada, que falava muito sobre olhar para as redes sociais e se inspirar em pessoas, aqui talvez está uma dica que eu gostaria de deixar para vocês. Como treinadora, eu sempre me inspirei em outras treinadoras, não somente em atletas, e principalmente em treinadores que eu pudesse ter contato. Talvez não presencialmente, né? Mas contato de uma maneira que eu conseguisse acessar essas pessoas, entender um pouquinho o conhecimento, às vezes comprar e buscar o conhecimento dessas pessoas. E isso é uma forma que eu usei para me inspirar. Então, fazendo um gancho em paralelo ao episódio que a gente fez na semana passada, talvez essa pode ser uma forma muito legal para você se inspirar. Se inspirar, talvez, nas redes sociais, através de pessoas reais. Então, a Ju, por exemplo, que eu falei que é uma inspiração para mim, ela é uma inspiração por quê? Porque eu sei que ela treina, eu sei que ela estuda e eu sei que ela aplica o que ela estuda e o que ela treina. E o que ela traz para dentro do estúdio dela, ela traz justamente porque ela pegou da parte teórica, treinou, praticou para poder levar para os alunos. Então, não é nada de outro mundo, não é nada que ela copiou de algum lugar, cópia do sentido da cabeça dela e jogou ali, porque copiar todo mundo copia, a gente estuda, isso é uma cópia, né? Mas não é nesse sentido. E eu acho que esses podem ser os modelos de pessoas dentro do treinamento físico que pode nos inspirar e sim pode nos alavancar para levar para outro lugar. E eu acho que aí eu acho que tu pode falar um pouquinho de ti, Ju, como é que tu começou a treinar força, antes da gente entrar nos mitos. Por onde tu começou a treinar força? Qual foi a tua inquietação de como mulher,
antes da gente falar das nossas alunas e de como o mundo vê os mitos sobre o treinamento de força nas mulheres, como tu, enquanto professora, que sempre treinou na musculação, desde que eu te conheço, desde a época da faculdade, como é que tu foi para dentro de um espaço que hoje é o teu espaço, que é sobre treinamento funcional, mas ele é um treinamento de força funcional, não é bozu, bolinha, é treinamento de força mesmo. E a base dele também é feita para mulheres. Mas da onde surgiu a tua inquietação enquanto pessoa? Então, eu treino desde sempre porque eu comecei a trabalhar dentro de academias muito cedo, né? Então, logo depois de formada, eu já caí dentro de centro de treinamentos, né? De academias. Logo no início, assim, eu caí na aula coletiva, né? Mas aquilo ali não era o suficiente. Então, eu caí no treinamento funcional. Eu fui aprender sobre treinamento funcional e eu já tive uma pequena base, mas às vezes a gente tem que moldar o treinamento funcional para dentro da academia para ser algo que venda mais fácil. E o treinamento funcional que eu faço hoje não é nem um pouco parecido com aquilo que eu fazia antes, né? Então, depois de muitos anos ali, acho que depois que eu tive meu filho também, que aí eu mudei um pouco a minha carreira, né? Eu acabei trabalhando mais com sala de musculação, sala de peso, musculação tradicional, né? Eu comecei a treinar um pouco mais específico para isso. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso também. E me inquietava porque, assim, eu tinha que prescrever. Como é que eu ia prescrever sem ter uma base, sem ter testado, sem ter experimentado na minha pele o que aquilo lá queria dizer, aonde que aquilo lá me levava? Então, tem vários métodos de treinamento dentro da musculação, cluster, drop, sei lá o que mais. Eu tinha que entender o que aquilo lá me fazia, qual era o sentimento que eu tinha chegando à falha, usando naqueles métodos. Então, eu testava tudo em mim. E aí eu entendia, não, peraí, para esse aluno isso cabe. Para esse aluno não cabe, porque isso aqui é muito ou isso aqui é pouco, então eu conseguia, com base na minha experiência, tinha teoria, tinha a minha experiência prática, eu conseguia definir mais ou menos, né, para quem que servia aquilo, né. Só que chegou, eu estava treinando e eu comecei a entender que eu não treinava força direito. Eu treinava fofo demais. Ai, quem nunca, dona Fernanda? Eu treinava muito, não, que eu treine forte hoje, obviamente que não, né, porque eu sou uma franga, mas eu comecei a entender, falei, peraí, cara, não tá certo esse negócio, porque eu treino, eu não consigo subir peso, eu tô sempre naquela mesma, meus movimentos são sempre iguais, eu não consigo evoluir aqui. E aí eu contratei um treinador para mim, que mandava com que eu fizesse as coisas. Ele me manda até hoje fazer as coisas. Então, assim, ele me prescreve coisas que eu jamais ia prescrever para mim mesmo. E não é porque eu não tenho capacidade de prescrição, eu tenho. Mas eu não vou mandar o cara fazer um volume imenso de treinamento aquele ali. Não, essa aqui é a carga. Tu vai comer aquilo ali agora. Então, assim, tem várias coisas dentro do treinamento de força que fazem você se desafiar. E aí você começa a gostar do negócio. Fala assim, peraí, mas se eu conseguir subir isso, eu vou tentar com um pouco mais. Porque a gente que é mulher, a gente tem medo da carga. Eu tenho medo da carga. Eu acho assim, não, eu sou muito pequenininha, eu sou muito não sei o que, eu não vou conseguir levantar. Mas a gente nem tenta, cara. Eu tenho meninas aqui que treinam comigo que elas botam a mão no peso, elas não mexem. Tá muito pesado. E aí você fala, faz. O peso do corpo, né, Ju? Uma cara, muito. Uma flexão, não consigo. Demais. A barra, não consigo. Será que não consegue? E aí, o legal é você ir se desafiando. É você falar assim, cara, mas peraí, como é que eu não consigo? Vou tentar. Minha primeira barra fixa foi lá no teu curso, inclusive, minha primeira barra fixa, vou tentar. Pô, saiu. Aí tu fica assim, tá, então se eu consigo uma, por que eu não vou conseguir mais? Então, pra mim, a minha motivação é, será que eu consigo mais? E assim, quando a gente fala de cargas, não é aquela coisa, nossa, eu vou levantar 100 quilos na agacha. Não, eu nem consigo aguentar 100 quilos. Mas é a carga que me desafia. Então, cada um tem a carga que se desafia de acordo com a sua época de vida, de acordo com o seu nível de treinamento, enfim. Então, assim, acho que a gente que é mulher, a gente precisa parar de ter medo da carga. Porque daí tem um negócio. Tu para de ter medo da carga, tu para de ter medo de outras coisas também. Porque o treinamento de força, ele não é para o seu físico somente. Ele trabalha com a sua cabeça. E quando você vence o peso, você vence o treino, você fala assim, peraí. Acho que dá para vencer outras coisas, acho que dá para bater de frente, acho que eu consigo ter coragem para isso. Então, o treinamento de força, para mim, ele é importante, por quê? Porque ele me dá coragem. Eu não teria um estúdio sozinha se eu não tivesse uma base e falar assim, não, se eu sou o suficiente para fazer isso aqui, eu sou o suficiente para fazer outra coisa também. Então, vai mexendo com muitas outras coisas, e treinando mulheres eu vejo isso hoje. A gente não fica forte só no braço, a gente fica forte aqui também, porque você começa a mexer com outras questões que são extremamente importantes para a gente
se desafiar dentro do mundo que a gente tem hoje. No episódio de hoje, a gente separou 6 mitos. Alguns mais conhecidos e outros nem tanto. E a gente vai discutir um pouquinho sobre eles. O primeiro mito, quando a gente fala de treinamento de força, para mulheres, não vou colocar muita carga, porque eu vou ficar muito musculosa, vou ficar muito grandona. Então, eu vou continuar treinando com os meus halterzinhos de 2 quilos para o resto da vida. E aí, Gil? Se fosse fácil assim... Ai, gente, se fosse fácil ficar musculosa. Deixa eu segurar aqui, para não cansar teu braço. Não é assim que funciona, né? Nós temos uma série de questões. Primeiro, parte hormonal, que não nos dá a menor vantagem em questão de aumento de massa muscular. Então, a gente tem que treinar com muita consistência e tem que, sim, colocar, eu falo assim, a minha carga, a sua carga, para ter uma... Eu uso um termo aqui com os meus alunos que chama o tom da carga. Tem um pezinho ali que você vai fazer a vida inteira, vai passar a semana inteira puxando, você não vai cansar. Aquilo ali é muito inferior. Então, a gente traça ali uma meta e você vai fazendo repetições, né? Passou muito daquilo, é óbvio que aquela carga lá, ela tá muito baixa para aquilo que a gente propõe, né? Então, a gente vai testando para chegar num ponto onde a carga ela seja pesada o suficiente para que você consiga fazer força, mas sem comprometer teus movimentos. Começou a comprometer o movimento, começou a ficar muito ruim de executar, tá difícil, tá muito pesado. Então, a gente acha um tom. Qual que é o teu tom de carga? É assim. Então, primeiro você aprende qual que é o teu tom da carga. E você vai treinar ali. Talvez nessa semana, para mim, essa carga seja tranquila. Semana que vem, tem a questão de período menstrual, que algumas mulheres se afetam, outras não. Tem uma questão de nutrição. Então, assim, vai ficar musculosa se você treinar para ficar musculosa e ainda assim... Você tem que contar com N fatores que não é só o treino. O treino é um dos fatores que vai te permitir ganhar um pouquinho de massa muscular. Acho que a Flávia consegue falar um pouquinho mais dessa parte hormonal e da nutrição. Na verdade, eu acho que o maior medo das mulheres é ficar daquele tamanho armário, né? Atleta, exato, de natação, né? Que as mulheres são muito grandes e sem definição, elas simplesmente são grandes. E como a Ju abriu esse primeiro mito. Primeiro, a gente não tem perfil hormonal que favorece isso. Infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que felizmente, porque a gente é tão maravilhosa é tão maravilhosa na nossa força, né? Nós temos estrogênio no nosso corpo, muito mais do que testosterona. E, felizmente, o estrogênio não favorece a grandes ganhos de volume muscular. Então, as mulheres que você vê aí por aí, que treinam com altíssimas cargas e são grandes, a gente tem que avaliar outras coisas, tem que ver se é toda natural, se a pessoa treina há 2 anos ou há 30 anos. Então, tem vários fatores. Mas, falando de mulheres comuns que treinam 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que querem ali aumento de massa muscular, ter saúde articular, tudo isso, se você colocar uma carga pesada, boa, suficiente para o movimento que você está fazendo, você não vai ficar grande do tamanho de uma Brastemp. Forte, né? Ficar forte não significa ficar grande. Isso é legal. E tem algumas estratégias muito legais que eu gosto muito de frisar dentro do treinamento de força para mulheres. Que a maioria das mulheres que me procuram falam, Flávia, eu queria ser pequenininha, né, ter o bracinho ali definidinho, mas eu queria ele definido, eu queria mostrar que eu sou forte, porque, eu particularmente acho assim, tem umas coisas que a gente não consegue comprar lá no médico, na estética, a gente não consegue, tipo, umas costas definidas, não vai conseguir. Então, essas mulheres que nos procuram, e às vezes por estética mesmo, eu acho que é muito bacana a gente frisar que tem N formas de fazer isso, só que a base principal é o movimento e a força. Não tem como dissociar. Se você não colocar um movimento bem executado junto com uma carga adequada, não vai conseguir. Tu não vai conseguir chegar. Então, uma das barreiras que eu acho que a gente precisa começar a quebrar, assim, devagarinho, e você ir sentindo no teu corpo que você pode colocar carga, que você não vai ficar grande, nada disso, é você ir testando. A Ju chama de... Como é que você chamou o nome? O tom da carga, eu chamo de ajuste fino, que é basicamente quando a gente prescreve 6 repetições. Como eu trabalho mais com corrida, é um pouquinho menos o volume, a Ju já trabalha com um pouco mais de volume às vezes, né? Então, quando a gente tem menos volume, eu sempre falo que a gente tem 2 repetições de reserva. Imagina ali que você tem que fazer um agachamento e você está fazendo com 30 quilos.
E para 6 repetições, sobra muito. Você conseguiria fazer 10, 12, 15 repetições. Aquela carga não está adequada para o teu agachamento. Está muito leve. Então, a gente vai subindo carga, preservando o movimento. Esse é um ponto que a Ju falou e é muito importante. Não é só subir carga por subir carga, mas é subir carga preservando o movimento. Exatamente. O teu corpo tem que saber o que fazer com aquela carga, né? Então, para além da questão hormonal, a questão do treinamento de força, sono e alimentação precisam estar extremamente adequados. E para você ficar uma Brastemp, você vai ter que treinar muito. E vai ter que comer pra caramba. Por muito tempo. E comer muito. E tomar um suquinho, né, amiga? Não tem. Pra ficar grandona, daquele tamanho que as pessoas inviabilizam, assim. Ai, vai ter que tomar um negocinho. São padrões, eu falo assim que a internet hoje, ela colocou padrões que não são padrões reais pra gente copiar como treinamento feminino, né? E se você for, eu sempre faço essa mesma pergunta, assim, das 100 mulheres que você conhece, quantas delas têm aquele corpo lá que é vendido como o melhor corpo agora? E não é, a nossa realidade ela é diferente, nós temos mulheres que são muito magras, tem mulheres que são mais gordinhas, tem mulheres que são mais fortes no braço, tem mulheres que são mais fortes na perna, então assim, temos perfis diferentes, mas de 100 mulheres que eu conheço, eu não sei se tem duas que tem um corpo vendido como seco, musculoso. Tem, cara, porque elas vivem daquilo também, né? Tem essas coisas. Então a gente precisa pôr o nosso pé na realidade e entender qual que é a minha realidade. Eu consigo treinar quantas vezes por semana? Eu consigo comer de que jeito, tá? Eu tô com um bebê pequeno, com criança pequena, eu passo noites acordada. Não vai dar certo, você não vai atingir aquilo. Então, o que tu consegue fazer com o que você tem hoje, né? Algumas mulheres, algumas meninas que eu converso falam, eu queria o corpo que eu tinha antes da gestação. Tu não vai mais ter aquele corpo, porque você era uma pessoa lá, hoje você é outra pessoa aqui. Você já tem uma outra rotina aqui. Você tem uma vida diferente agora. Não tem como a gente conseguir aquilo, mas tem como melhorar isso. Esse é o ponto. O que eu tenho agora, o que eu posso fazer hoje? Eu posso ter talvez um corpo muito mais bonito do que eu tinha antes. Se eu der tempo e se eu fizer os ajustes certos. Sem pressa, sabe? Sem meter a louca, achando que, né, frustrar, porque olha isso. Não, cara, calma. As coisas vão se encaixando na medida que o tempo vai acontecendo. Eu acho que a pressa no nosso mundo agora, ela é uma coisa que, cara, te frustra muito, porque tu começa a treinar hoje, tu quer amanhã um resultado de uma pessoa que está há 10, 15 anos treinando. Não é bem assim. Quero ser forte igual a pessoa que está ali treinando. Às vezes as minhas meninas falam assim, nossa, mas... Eu falei, gente, eu trabalho com isso a vida inteira. Não tem 20 anos numa sala de musculação. Não tem como você não ter mais facilidade de fazer uma coisa ou outra para vocês que estão começando agora. Então, tem essa questão de você avaliar cada caso de maneira específica. Acho que é isso que o treinamento precisa. É olhar com um critério um pouco mais individual para aquela pessoa e não jogar todo mundo dentro do mesmo balaio, porque não vai dar certo. Aquela receita de bolo que serve para todo mundo, não serve para todo mundo. Essa que é a verdade, né? Exatamente. Eu acho que esse ponto da individualidade ele é muito importante, né, Ju? Até por distribuição de gordura. Porque cada um tem a sua individualidade biológica, né? Foi obesa na infância, não foi. Já fez uso de alguma coisa para perder peso, enfim. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? E eu acho que tempo de musculação, tempo de academia, muda muito o jogo. Muda muito o jogo. A questão de adquirir e manter massa muscular, porque eu falo assim, uma coisa é você ganhar, né? Uma coisa é você ganhar, você pode ganhar massa muscular rapidamente se você for destreinado. Mas quanto mais anos de treinamento você vai acumulando, mais difícil fica você aumentar a massa muscular. Então, eu tenho um clichê que é quanto mais treinado você é, menos treinável você é. E é assim que funciona. Então, você tem uns 5 anos ali de início, de largada, que você tem grandes resultados. Tanto homens quanto mulheres, né? Em diferente sexo. Agora, vai chegar um ponto que você vai estabilizar. E se você consegue se manter em trabalho, né, em treinamento, você vai lapidando isso, você vai melhorando um pouquinho aqui, tarará, mas você não vai ter mais aquele boom, aquela largada explosiva. É que nem na corrida, né? Exato. Você ganha muito no início, depois você mantém, é fino o ajuste depois, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque ali, se você já está há um tempo se mantendo, e eu critico muita galera que fala assim, não teve resultado. Cara, se você tá com o mesmo corpo há 10 anos, você teve resultado? Sim, cara, e um resultado bom para um caramba. Porque você está se mantendo dentro do teu peso, dentro da tua massa muscular, com a tua alimentação alinhada. Tu tá envelhecendo 10 anos, né? Tu tá envelhecendo. Exato. Durante esses 10 anos. Tu não freou o processo de envelhecimento, né? Tá te mantendo.
Exato, mas eu acho que é essa visão que às vezes o público em geral não tem, né? É a janela de treinabilidade que tu fala. Eu acho incrível isso. E normalmente, onde as lesões acontecem é justamente nessa janela de treinabilidade maior. Nesses primeiros 5 anos. Porque a gente se empolga, né? Então a gente acaba se empolgando, porque a janela de treinabilidade é muito grande, os resultados vêm muito rápido, e aí a gente quer acelerar ainda mais o processo. Aí quando o treinador fala, segura, dá uma seguradinha no pagode, segura o pagode aí, porque vai dar ruim. Não, eu quero mais, e eu vou achar estratégias para ter mais. E às vezes esse acelerar de ganho também não é bacana, não. É. Vamos para o segundo, Ju? Treino de força só serve para quem quer estética, e estética só vem com exercícios isolados. Essa é uma questão bem legal, bem legal. Tanto a Ju quanto eu, a gente fez o processo contrário, né? A Ju saiu da musculação e veio para o treinamento funcional, e eu saí do treinamento funcional e fui para a musculação. A Ju tem muita propriedade, porque eu lembro da época da faculdade que ela era a doidinha da biomecânica e estudava movimento, assim, ó, era muito bonito de ver. E eu admiro isso muito, sabe? Eu não fui essa pessoa. Mas, quando eu fui para dentro da sala do treinamento funcional, eu comecei a estudar movimento. E começou a me encantar, porque daqui a pouco a gente percebia que uma pessoa conseguia agachar muito bem, só que ela não tinha padrão nenhum para fazer stiff, o terra, o dominante de quadril. E aí começa a estudar cadeias de movimento. Então, a gente, enquanto profissional, fez o processo contrário, mas a gente se complementa e a gente pode falar um pouquinho disso. Como movimento, o que eu percebo hoje, se a pessoa me fizesse uma pergunta, o que define mais? É aparelho isolado ou movimento livre? Eu ia responder que é carga. Te vira com essa bomba. Te vira com essa bomba. Eu falo assim, acho que dá para casar muito bem as duas coisas. Sim, com certeza. Discutivelmente, né? Hoje eu treino para mim, eu, Juliana, eu entendi que musculação é um esporte. Então, o meu esporte é musculação e eu treino musculação tradicional. Mas eu dou as minhas salpicadas, porque eu tenho que testar algumas coisas, então é o mesmo padrão de movimento. É uma remada? Eu vou continuar fazendo uma remada, num plano diferente, mas é uma remada. Então o treinamento funcional te dá essa liberdade. O que acontece com o treinamento? Quem treina ou quem prescreve treino de musculação por muito tempo, tu ingessa tanto o teu pensamento para aquilo, que você não consegue sair daquele mundo de máquina ou daquele padrão da biomecânica assim, assado. Aquilo... É difícil você sair daquilo. Então, quando você traz aquilo para dentro do treinamento livre, no caso livre, eu digo não com peso do corpo, essas coisas, não. Treinamento livre de método. De máquina, de método também, tá? O movimento pelo movimento. Você começa a perceber que sim, a biomecânica ela tá ali, ela tem que estar ali, ela não vai embora, porque uma coisa não anula a outra, mas te dá uma liberdade maior de trabalhar. E eu falo assim, para você conseguir definir aquele pedaço de músculo, você vai ter que ter muita experiência em musculação. Porque a musculação, qual que é a beleza dela? Você gera a capacidade de isolamento daquele movimento. E aquela fibra, às vezes, aquele pedaço, né? Só que para você chegar à capacidade de isolar aquele movimento, você tem que ter todo um preparo de conseguir estabilizar quem precisa, conseguir ter mobilidade suficiente para fazer o movimento acontecer e conseguir fazer com que aquele músculo realmente contraia como ele precisa. Então, precisa de experiência. Eu estava conversando esses dias com um treinador, falei assim, vai ter gente que nunca vai fazer esse exercício na vida. Por quê? Porque não vai ter tempo suficiente para aprender tudo o que precisa para isolar aquele movimento. Só que a musculação é uma ferramenta. Quem trabalha com reabilitação, ela é muito boa. Porque se você consegue gerar capacidade de mover aquilo, você vai pegar do stiff. Stiff, pelve, bloco, é tudo um bloco só. Então, assim, é uma região que trabalha muito próxima. Quadril, pelve, lombar, é uma região que trabalha muito próxima. E a gente tem muita dificuldade de dissociar as movimentações que acontecem ali. Então, a musculação ela resolve, às vezes, algumas questões de dissociar movimentos de um de outro, que facilita na hora de você fazer um trabalho de potência de quadril para o teu atleta ou para a recuperação, facilita esse processo. Então, assim, cada área dentro do treinamento, ela tem o seu benefício e ela tem a sua restrição. Você precisa pegar tudo aquilo e olhar para o teu aluno e entender o que é melhor para ele. É isso ou é aquilo? Porque se eu engesso minha cabeça só no treinamento funcional, eu abro mão de uma série de ferramentas. Da mesma forma que se eu só olho para a musculação, eu abro mão de uma infinidade de ferramentas que eu posso utilizar para o meu aluno. Então, acho que assim, tu tem que ter, nós que trabalhamos com pessoas,
A gente tem que ter caixa de ferramentas. Musculação é ferramenta, treinamento funcional é ferramenta, LPO é ferramenta, tudo é ferramenta. Como eu vou usar para aquele aluno? Como que eu vou usar? Qual delas que é melhor para o meu aluno nesse momento? Ah, esta aqui, esta aqui. E aí você vai selecionando. Só que é interessante que a gente teste, né, na gente, porque aí você vai ter aquele parâmetro. Não, isso aqui é complexo demais para o meu aluno que ainda não consegue nem soltar o quadril sem fazer a movimentação de pelve. E aí vai mexer a lombar, e a lombar ele não pode mexer por enquanto, né? Exato. Então a gente tem que ter um filtro um pouquinho maior para a questão de olhar com olhares um pouco mais criteriosos, sem muito paixão por uma coisa ou por outra. Tudo serve, dependendo para quem. Exato. Tu sabe que hoje eu vejo como treinamento... eu não consigo mais dissociar máquina de exercício livre. Eu trabalho só com treinamento de força. Só com treinamento de força. E hoje ele é feito em máquina e é livre. Tem uma vertente dos professores que trabalham com corrida que acabam usando muito bozu, muita base instável, muito pezinho pequeno. E a gente sabe, dentro da literatura, o que mostra que é efetivo para corredor é carga. É exercício básico. É agachamento. O inteiro. O teu pé tem que fazer força. Exato. Então, o que eu falo para os meus alunos? O que eu vejo hoje em dia? Muita dificuldade de gerar força fora de máquina. Então, se o aluno tem dificuldade de gerar força fora de máquina, por que cargas eu não vou colocar ele numa máquina para ele conseguir ir aprendendo o movimento e ganhando força muscular isolada? Ah, eu vou isolar quadríceps no primeiro momento fazendo uma cadeira extensora? Vou. Vai ser uma transferência gigantesca para a corrida de asfalto plana, por exemplo? Talvez não. Mas talvez, enquanto ele está ganhando o movimento de agachamento, é mais benéfico do que eu colocar ele agachar sem nada de carga. Então, eu acho que hoje, tanto o treinamento funcional quanto o treinamento sem máquina, ele precisa ter uma lente voltada para o teu objetivo. Ah, eu vou fazer crossfit, mas eu quero usar o crossfit para melhorar a corrida. Será que vai ser efetivo? Será que vai dar certo? Como é que esse crossfit é feito para ser a base de treinamento de força para a tua corrida? Ah, eu vou ir para dentro de uma sala de musculação. A gente sabe que existe N maneiras de prescrever musculação. Se o teu treinador de musculação colocar uma série de 10 séries de agachamento com 20 repetições com o peso do corpo para você correr no dia seguinte, você não vai conseguir correr. Você vai melhorar a sua corrida? Não, você vai atrapalhar. Então a musculação é boa? O objetivo é correr? Exato. Juliana, meu objetivo é treinar força. Eu corro eventualmente para dizer que eu, nossa... Nada, ela acabou de fazer a primeira prova, foi super bem. Nada. Então, assim, qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é treino de força. Então, eu não posso deixar que aquele treino de corrida atrapalhe meu treino de força. Quero correr... O contrário é verdadeiro, O contrário é isso. Eu não posso deixar que o treino de força atrapalhe meu treino de corrida. Ele tem que me complementar, ele tem que me ajudar, ele não pode me atrapalhar nessa situação, né? Perfeito. E eu acho que é aí que tá. Se a gente olha para o aluno enquanto objetivo, qual é o objetivo do aluno? Ah, o objetivo do aluno é esse. Beleza. O que eu posso usar hoje para fazer com que ele faça isso aqui melhor? Essa é a resposta. E que ferramenta eu vou usar? Ah, eu posso usar Pilates, CrossFit, o que eu quiser. O que dá certo para ele, né? Às vezes até treinamento em casa, porque muito se criticava do treinamento em casa, né? E agora o último guideline que saiu do treinamento de força começou a defender alguns exercícios para alguns objetivos. Então, eu acho que, na verdade, tirar do sedentarismo não é uma grande coisa, né? Hoje de manhã foi assunto de aula, né? Essa questão de treinamento em casa. Eu falo assim... O que não pode é você cair na ilusão de que aquele treinamento em casa que estão te vendendo na internet vai te deixar com o corpo musculoso da mulher que está promovendo aquela consultoria, né? Então, assim, não seja iludida, tá? Não se iluda achando que você vai fazer polichinelo em casa e você vai conseguir o colchão e a bunda da mulher que está te vendendo, o abdômen da mulher que está te vendendo aquilo, tá? Não se iluda, não seja iludida, não seja. Mas para uma pessoa em estado de sedentarismo, para alguém que não tem tempo de sair de casa e quer se colocar em movimento, treinamento em casa, a calistenia caiu até no assunto da calistenia, assim, tem ótimas ferramentas que você pode utilizar. Então, qual que é o objetivo? Né? Quero me manter mais em movimento. Se você olhar hoje para a grande população, e essa é uma pergunta que eu faço para os meus alunos, tá, tu vai treinar 2 vezes por semana, você vai fazer exercício 2 vezes por semana. Qual que é o teu contexto de vida? Ah, eu trabalho sentado, eu volto para casa, fico sentado, eu durmo, papá. Então, o teu contexto de vida é extremamente sedentário.
Talvez com 2 horas de exercício por semana tu continue sedentário. Melhor do que nada? Com certeza. Uma vez por semana já é melhor que nada. Só que você tem que olhar para o teu contexto e pensar o que mais eu posso fazer para me movimentar. E situação de sedentarismo é mais movimento, desce escada, sobe escada, anda uma quadra, 2, sabe? Então, tu tem que olhar para aquele contexto e o treinamento em casa ele vai cair. Mas, não, de novo, não seja iludida achando que você vai ficar com a bunda trincada, coxa, com aquele treino. Não vai, não vai. Vamos ser sinceros. Melhor parar. Não vai. Aqui eu vou juntar 2 mitos, tá? Mulher define mais rápido com peso baixo e volume mais alto. Cardio emagrece mais que musculação. A gente vai entrar nessa agora. Eu defendo que cada um tem o seu ponto de partida e cada um tem que respeitar o seu nível de condicionamento. Brincadeiras à parte. Eu trabalho com reabilitação, assim que nem a Ju, e a gente sabe que pesos, isometria, ângulos específicos, às vezes até a base instável, dependendo do contexto. Tudo isso pode ser usado como ferramenta para melhorar, principalmente na parte da reabilitação. Só que quando a gente está falando de desempenho, que não é reabilitação, a gente tem que pensar que a pessoa vai sair de um lugar e ela quer chegar em outro lugar. E normalmente, o que a gente já falou lá no começo, se você é sedentário, tua janela de treinabilidade, ela é muito larga, ela é muito grande, você vai evoluir muito rápido. Então, se você começou hoje com um peso de 2 quilos, possivelmente daqui 3 semanas, você já está adaptado a essa carga. Possivelmente você já tem ganhos neurais, porque a ciência já mostra que de 2 a 4 semanas, o corpo já responde. Então, é a gente que acaba não colocando a carga, né? Então, lógico, você está treinando há 20 anos musculação? Não, uns 10. 10 anos musculação. Ah, eu achei que a gente era mais velha. Olha, eu tô te dando mais idade. Exato, eu tô te dando mais idade do que tu tem realmente, eu acho. Nem faz 10 anos, acho que uns 7 a 8 anos que eu treino assim. Mas imagina... Imagina, Ni, hoje, você colocar... Claro, já treinava antes. Mas imagina hoje você aumentar 1 quilo. O que é na proporção da tua sobrecarga hoje? E quando tu começou a aumentar 1 quilo, parecia que não tinha feito nada, né? Então, essa janela de treinabilidade, ela é muito alta. Então, por isso que a gente tem que pensar, como eu estou hoje? Em que nível de treinamento eu estou hoje? Estou começando, cara... 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos ao longo de 4, 5, 6 semanas é muito ok. É muita coisa. Daqui a pouco você está 10 anos treinando, você não vai conseguir colocar essa sobrecarga. Então, toda sobrecarga, ela vai esbarrar em algum momento no seu nível de treinamento. Então, a gente brinca do cotonete, porque às vezes a gente pega alunos que treinam há muitos anos, não tem resultado. Muitas mulheres que eu encontro, principalmente, têm dor articular. E normalmente você vai olhar, é porque não utiliza sobrecarga. Ou não faz exercício isométrico, que tem essas duas pegadas. Tanto exercício de carga quanto exercício isométrico, eles têm um fator analgésico. Eles fazem analgesia, né? Então, a gente precisa pensar que o movimento acaba curando de algumas coisas. Exatamente, principalmente tendão, né? Ligamento um pouco menos, mas tendão, se for tendão, ele precisa ser estimulado em baixo grau todos os dias, ou mais de 4 vezes na semana. Uma coisa interessante que, assim, quando a gente fala de carga, não é somente o peso de anilhas que você coloca, tá? A gente consegue manipular carga, né, com o volume de treino, com a amplitude de movimento. Então, se você hoje, eu sempre falo do agachamento, o agachamento é um exercício bastante desafiador para todo mundo. Não é o cara botar 100 quilos ali e descer, não. Cara, o agachamento é um exercício extremamente desafiador, principalmente agachamento a fundo. Então, você precisa ir ganhando com o tempo a mobilidade, e eu falo que ganho de mobilidade para isso é você ter força para levar seu corpo até lá e tirar teu corpo de lá. Isso é mobilidade. Mobilidade, botar o braço para cima e para baixo. Não, isso aí é flexibilidade. Flexibilidade, né? Da tua articulação. Isso agora, é bem confundido, né? Tipo, a questão de, e tenho mobilidade, não tenho mobilidade, tenho flexibilidade, não sei o que fazer com essa flexibilidade. Porque bailarinas são muito flexíveis, né? Vamos usar um exemplo muito bruxo. Eu peguei 3 casos de 3 bailarinas, um movimento enorme, que não conseguiam agachar em amplitudes ótimas e tinham lesão no quadril.
Pelo excesso de movimento. E, curiosamente, o agachamento não era muito fundo, por medo da amplitude. Então, assim, ó, não adianta eu ter uma amplitude de movimento enorme e não saber o que fazer com ela. Então, a força, exatamente, a força, ela não se refere somente ao músculo. Ela se refere à força que a minha articulação sustenta o meu movimento também, né? Eu tenho que conseguir capacidade para o meu músculo me levar até lá embaixo, né? Pega em agachamento, eu preciso ter capacidade do meu músculo controlar a carga que eu estou segurando nas costas até lá embaixo e fazer com que ele contraia para me tirar de lá. Porque se para baixo todo santo ajuda, filha, é só tu descer. Só que o descer descontrolado, que é o que a gente vê, não é a questão. Quando a gente vai trabalhar força com mulheres, a gente não vai conseguir botar agachamento, ficar botando carga todo dia, todo dia. Às vezes tu vai demorar anos para tu subir 10 quilos na tua barra. Anos, não é questão de meses, anos para subir 10 quilos na tua barra. Mas o que você vai fazer? Aumentei um pouco a carga, tá difícil ir até embaixo. Eu vou fixar essa carga e eu vou ganhando amplitude com ela. A partir do momento que eu ganhei força com aquela carga, na grande amplitude, agora eu vou treinar um pouco mais de volume, eu vou ficar mais resistente fazendo aquela mesma coisa com aquela mesma carga. Isso também é trabalhar com carga, isso também é sobrecarga de treinamento, não é só o peso de anilha que você coloca, né? Então, a gente precisa ter essa clareza que há evolução de carga nesse sentido também. O peso extra que eu botei ali, mais amplitude extra que eu consegui, mais o meu volume, agora a minha resistência para aquela mesma carga, para aquele grande movimento. Então, assim, tem muitas variáveis que você consegue manipular dentro do treino de força para que você consiga evoluir força, controle, qualidade, enfim, né, as transferências que a gente costuma falar. Ju, eu acho que tem uma questão que dá para fazer um gancho aqui, que eu acho que a gente vai falar sobre dor depois, mas eu vejo muitas alunas com padrão de movimento curto, né? Eu agacho curtinho, eu não consigo descer muito, só que eu queria agachar com mais carga. E às vezes vem a sensação de não estar evoluindo. Qual é o timing? Qual é o tempo que leva para essa evolução acontecer? Ganho de amplitude real com força. Essa é a pergunta. Eu acho que é muito de como a gente conduz o próprio treinamento, o treino do nosso aluno também, né? Porque aí tem outra questão, né? Não sei quantas tuas alunas, mas a maior parte das minhas alunas treina de 2 a 3 vezes por semana. Então, você tem algumas prioridades no treinamento. A gente precisa ganhar amplitude, eu não posso passar 7 meses trabalhando só amplitude com a minha aluna para ela ganhar movimento. Eu preciso mesclar isso, porque senão eu vou perder minha aluna no segundo mês. Então, assim, para a gente que é treinador, é complexo, porque você precisa, né, uma das nossas funções enquanto professor de educação física é manter pessoas em movimento, né? Então, eu preciso fazer com que o meu aluno venha para que eu consiga fazer esses trabalhos com ele. Então, o que eu vou? Eu vou ciclando. Às vezes, eu vou trabalhar com mais volume, com mais amplitudes, para ela ganhar um pouquinho ali. Às vezes, ela vai botar um pouquinho mais de carga naqueles movimentos que ela já domina, naquelas amplitudes que ela já domina. E vai sendo feito um trabalho de formiguinha no longo prazo. É essa questão. É longo prazo. Eu acho que é essa questão, assim. E, claro, eu acho que a função da gente, enquanto treinador, é explicar que é um trabalho de formiguinha. Que ele é lento, que ele é gradativo, que se você parar, você vai ter perda, né? Eu vejo, às vezes, com as minhas alunas, assim, poxa, eu tinha melhorado um pouco, mas aí eu tive que parar por questões da vida, né? E daí eu volto e acaba perdendo. E, principalmente, a parte articular, a gente acha que não, né? Amplitude articular, depois que você ganhou, você nunca mais perde. Perde. Infelizmente, a gente perde. Então, se você não está estimulando esse tipo de tecido, ele vai regredir. É que nem o músculo, né? Eu brinco, se você não estimular seu músculo de maneira adequada, você vai perder. E eu acho que, às vezes, o aluno se cansa do objetivo porque é muito a longo prazo e tu quase não vê esse resultado, né? Acho que mesmo o trabalho de reabilitação, quando sai da fisioterapia, porque eu acho importante, aquele trabalho de fisioterapia, ele é indispensável, né? Quando cai pra gente, ou quando a gente vai fazendo aquele trabalho em conjunto com o físio, é chato, cara, você ficar fazendo exercíciozinho de reabilitação. Cara, é chato. Eu não faço tudo que eu tenho que fazer para as minhas lesões. Então, assim, eu tenho esse feeling de que é chato você passar uma aula inteira ali fazendo mobilidade, força, isometria, tarará. Então, você já tem uma conversa super aberta com o teu aluno. Olha, vai ter, mas vai ter teu treino de força que tu gosta de fazer também. Vai ter os outros trabalhos que não são específicos para aquela região. Então, acho que é muito do nosso feeling entender que já está custoso para o cara vir treinar e você tem que deixar aquele treino também atrativo. Não sejamos hipócritas, falar, não, porque tem que... Cara, a vida real é outra.
A vida real, os meus alunos estão quebrados todo dia. Eles vão para campeonato e pádel ali, eles se quebram e eles vêm quebrados na segunda-feira. Tu tem que dar teus pulos para fazer com que ele venha, que ele reforce o minimamente possível. Então, tem coisas que a gente não deixa de fazer, mas tu não foca 100% naquele momento, porque ele precisa de outras capacidades também. Então, dentro do nosso... Por isso que eu falo que a ciência, né? Ela diz, é lindo lá, maravilhoso. Mas quando tu vem para o dia a dia, para a tua realidade, tu fala assim, eu tenho 2 vezes na semana para dar um jeito no cara. E aí, o que tu faz? Tu tem que abrir mão de muita coisa e tem muitas... Eu falo assim, as fases da pirâmide do retreinamento, às vezes tu abraça ela. eu tô aqui, eu tô lá, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. Eu tô misturando todas as fases do retreinamento, porque tu tem que fazer isso, porque senão teu aluno ele vai ficar ali, pô, ele vai fazer um dia, no outro dia ele já vai vir, porque é chato. Então, tu tem que deixar aquele treino atrativo e tu não pode perder as outras capacidades que ele já adquiriu. Então, se ele já estava avançando em força, eu não posso deixar que ele perca força ali ou potência ali, né? Enquanto treinador, às vezes a gente tem que pegar o nosso aluno e dizer, ok, eu sei que o melhor para ti é isso aqui, isso aqui, isso aqui. É por esse caminho que nós deveríamos ir. A ciência mostra que tu vai ter grandes ganhos aqui, aqui. Cara, mas a tua vida tá um nó. Então agora, sabe o que eu quero para ti? Que tu treine. Só vem. Só vem. E eu acho que ter essa conversa honesta, principalmente na planilha, com alunos que ficam por mais tempo, que muita gente acaba desistindo, trocando de treinador, mas os alunos que ficam e tu tem essas conversas honestas, é muito bacana, porque eles entendem esse jogo. Que, tipo assim, eles não vão estar sempre motivados, eles não vão estar sempre inspirados. E daí, às vezes, eles vêm com a ideia de, tipo, não, meu treinador tem que entregar. Tá, eu posso entregar a partir da ciência. Eu tenho ela aqui no bolso. Ela tá aqui. Eu posso te dar, mas a tua vida cabe. Cabe isso na tua rotina. Assim, é muito legal, né? Quando você vai lá ler o artigo, né? Artigo tal relatou isso, mas o que a gente precisa entender da ciência? A ciência, tudo que é feito ali é feito dentro de um ambiente controlado, com fatores controlados. Então, você tem, a pessoa tá sempre certinha. Então, assim, você tem um ambiente, porque tem que ser assim. Ninguém vai conseguir publicar um artigo se não tiver ambiente controlado e dados controlados. Esquece isso. População. Exato. Então, você faz cortes. Então, assim, a ciência é produzida com controle. O dia a dia é descontrolado, gente. O dia a dia é uma loucura. A gente é descontrolado. Então, assim, você tem que ter o pé na ciência, porque lá vai te dar direcionamentos para o que você tem que fazer. Ok, então para tratar uma lesão disso é isso. Ah, tá inflamado. A dor, o que é? Qual que é o fator que está interferindo na tua dor? Se for conversar sobre dor nas pessoas, a maior parte está sofrendo de dor no joelho, no quadril, na lombar, mas está passando um perrengue na parte emocional lascado. Aí você fala assim, tá bom, a gente vai fazer o que dá, porque tu tá com dor aqui, mas no teu tecido não tem nada, mas tá doendo. Então, assim, você precisa entender desse contexto, entender que o dia a dia é uma loucura. E é isso que é bonito, porque se eu engessar todo mundo no mesmo balaio da ciência, eu não trato os meus alunos, eu não faço treinamento com eles, nem eu mesma faço o meu. Então, a gente tem que ter esse filtro de sim, a ciência, ela precisa, ela é necessária, nós temos que ter ela do nosso lado, porque ela nos salva. Mas eu tenho que ter aquela noção e olhar agora, vem cá, para o meu aluno, o que está acontecendo com você? Tá, o que tu está sentindo? O que tu fez? Dormiu, não dormiu? Comeu, não comeu? Isso vai fazer com que eu dose o meu treino e que eu entenda que, não, a partir de agora a gente vai fazer isso. Porque é aí que vai dar certo, vai resolver mais fácil o problema. Biológica, né? Que a gente fala tanto. Se cardio emagrece mais que força, gente, os dois emagrecem, tá? Os dois. Se você souber organizar a sua vida, faça cardio. Ah, não sei o que, HIIT é melhor. Não gosto de HIIT? Vai caminhar na rua. Faz, só vai fazer, gente. É esse mimimi de, não sei o que. Gente, se exercita. E dieta, pronto. Dieta, não adianta você pode fazer o melhor treino do mundo, cardio, você pode correr uma maratona todo dia, você pode treinar força lindamente, se você não comer para emagrecer, você vai continuar gordinho. Ponto. Então, se você não alinha as pontas de tudo para o emagrecimento, nada vai acontecer. Ah, só tenho tempo de treinar força uma vez, faça cardio todo dia. Ah, não sei o que, só força. Faça força todo dia, encaixa cardio quando dá. Porque o cardio tem uma questão metabólica ali, de fisiologia da nossa célula muito importante. Ele é essencial para que a gente consiga produzir nossas fabricazinhas de processamento de energia. Essa aqui vai saber, ela já deu aula lá no Instagram dela, inclusive tem aula disso. Então, assim, precisa. Mas, se você não pode, coloca a sua realidade na mesa e entende o que tu pode fazer naquele momento, né? Mas, Ju, assim, como ex-gordinha, como ex-obesa, assim, ó, dessa questão do emagrecimento, eu acho que é muito legal as pessoas entenderem que existe a perda de peso
de balança, eu quero perder 10 quilos na minha balança e eu quero emagrecer. Emagrecer é perder gordura. Aí é outro jogo. Porque o peso da balança pode estar o mesmo. E tem pessoas que vão ter momentos que precisam perder peso, tá? Exato. É diferente o que for perder. Se eu pegar pelos usuários agora de Mounjaro, dessas substâncias todas, muita gente perde muito peso, mas dentro disso tudo vai muita massa muscular embora, então tem que tomar esse cuidado. Então, assim, o peso às vezes é necessário. Se tu tá com 100 e tantos quilos lá, você precisa perder peso. Você precisa perder peso. Tem que tirar carga de cima do teu sistema. E vai ter um momento que vai estabilizar, e aí sim você vai ter que começar a botar músculo e tirar gordura, né? Exato. É outro processo. É outro processo. E é muito legal a gente pensar nisso. Porque assim, ó, se for para perder peso, né? Tirar peso de cima da sua carcaça, da carcassinha da gente, você pode fazer isso sedentário. Sim. Né? Hoje tá muito mais fácil. É saudável? Outra conversa. Outro papo. Agora eu quero. Fácil de manutenção? Outra conversa também. Agora eu quero perder gordura. Aí a brincadeira muda de figura. Porque você pode não alterar peso de balança, mas para emagrecimento, que é a perda de gordura, aí o jogo vira. Aí entra o papel da musculação, aí entra o papel do treino de força, aí entra ajustes finos com treinamento cardio, tá. Mas assim, ó, eu quero perder peso de balança. Faz uma dieta bem feita com o nutricionista e faça qualquer movimento. O que você conseguir fazer? Consegue treinar força, que nem a Ju falou? Treina força. Consegue fazer cardio? Faz cardio. O que você fizer, você vai conseguir, porque a dieta, na minha visão, assim, ó, com efeito rebote a vida inteira, assim, ó. Cara, eu já fiz maratona e tive reganho de peso, E, cara, não treino pouco. Só alimentar o buraco mais embaixo. O questão, e assim, ó, eu ainda vou fazer um episódio só sobre isso, pra falar dos meus episódios de compulsão alimentar, que melhoraram muito, sabe quando? Treino de força? Também! Quando a minha nutricionista começou a sentar-lhe a lenha no carboidrato. Quando eu perdi o medo de comer. Pronto, parou meus episódios de compulsão. Mas é que a gente pegou, sei lá, mais uma questão que o digital trouxe, né? As pessoas estão apavoradas com comida. Cara, é comida. Para um pouco, né? Porque não pode comer pão. Porque não pode não sei o quê. A gente não tem medo de tomar uma caixa de cerveja. Não. Uma barrinha de chocolate, né? Eu sempre brinco. Não, o chocolate não mete medo de você, não. O pãozinho, coitado, o pãozinho de todo dia, ele é o demônio na Terra, né? É fruto do inferno. O diabo que amassou pra você comer, você é que é tudo bom. Não, eu falo do chocolate porque eu era assim, eu olhava pra... Meu Deus, micro batatinhas pesadas. Não, passou 5 gramas. Deus do livre, precisa tirar do prato. Agora, come 3 barras de chocolate pra ver se não comia. Bem tranquila. Bem sentada. Não, mas esse é um outro parênteses. Emagrecimento, para quem teve muita dificuldade, emagrecimento ao longo da vida, é um processo diferente. E eu acho que tem muita da cabeça junto, né, Ju? É muito aspecto social, emocional junto. Então, é chão, né? Mais complexo aí, vamos dar uns 7 episódios. Vai dar uns 32 episódios. Eu falei que a gente falava pouco, as duas juntas. É demais pra começar. Cara, eu sou velha demais pra começar. Então, assim, ó, já que eu sou velha demais pra começar, eu vou ficar sentada no sofá. Porque isso vai me trazer qualidade de vida. Minhas senhoras de 60 e poucos anos treinando força com as duas. Eu tenho duas com cirurgia de coluna, tá? Elas têm a lombar delas toda blocada, né? Vou mostrar ela pra vocês acharem que ser velho pra começar treinamento não vou começar. Lindas, maravilhosas, treinando dentro das suas particularidades, ganhando força, ganhando qualidade de vida, conseguindo se mexer melhor. Nunca é tarde, pra nada. Eu quero fazer um relato dessa minha última corrida ali, né? Acho que eu participei de 3 provas de corrida na minha vida, né? Minha última prova de corrida, eu fui ultrapassada por um senhor de 72 anos de idade, tá? A corrida sempre ensina Nossa, cara, olha assim, filho da... né? Eu passei esse senhor e ele me passou umas 5, 6 vezes durante o percurso, né? Aí estava eu chegando ao final da prova, eu pensei, ganhei, né? O cara não me passa na linha de chegada, quase falei, seu desgraçado. Querido! Mas depois, olha que coisa linda! 72 anos de idade, porque eu fui buscar a ficha dele depois. Legal, 72 anos de idade, cara. Me deu um show.
E eu vi vários idosos lá, 70, 60, que eu conheço, correndo, felizes. Então, assim, gente, estão saudáveis. 70 e poucos anos de idade, tem muita gente que com 50 não tá sentado, sedentário, reclamando da vida. O movimento, eu falo, o movimento liberta, o movimento da vida. Qualquer esporte que você goste de fazer não tem idade. Nós temos alguns exemplos na internet ali que são muito bons também. Então, assim, começa, não precisa começar correndo, que nem o senhor de 72 anos, que provavelmente corre há uns 30 já, né? Mas assim, comece com um pouquinho, comece com uma caminhada, porque não tem idade. Para treino de força não tem idade. Ah, você não vai ganhar tanto quanto uma menina de 20? Com certeza não. A menina de 20 está no início da carreira dela, né? A gente já está em fim de carreira. 40 anos, mulheres que entram na menopausa, sintomas de menopausa são amenizados com treinamento. Então, a gente precisa começar e entender que quanto mais massa muscular a gente tiver, a gente que é mulher, menos chance da gente ter osteoporose, menos chance da gente ter desgastes articulares, menos chances daqueles sintomas de menopausa virem com tudo para cima da gente, porque provavelmente quem treina tem uma alimentação razoavelmente boa. As coisas, elas andam juntas. Então, assim, o treinamento, ele não tem idade e ele vai ter benefício em qualquer momento da sua vida que você começar. Ponto. Esse é o fato, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa lembrar, quando eu vejo qualquer mulher mais velha andando, correndo, enfim, mas principalmente treinando força, o que mais, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que mais debilita são quedas. Porque a partir da primeira queda que um idoso tem, ele vai ser acamado, porque provavelmente vai ter que imobilizar, normalmente é membro inferior, e aí começa, exatamente, aí começa um carro sem freio, desgovernado. Porque tu já imagina uma pessoa que já tem falta de liberdade de movimento, que já tem exatamente, que já tem uma diminuição de movimentos, né? Já tem menos massa muscular, já tem menos força. E você imobilizar ou acamar esse indivíduo. Então, quando eu vejo qualquer senhor dentro de sala de musculação, eu sempre imagino menor risco de queda, mais longevidade. Para mim é isso. Para mim é isso. Não tem, mas eu comecei com 40 anos. Não interessa. Eu comecei com 50. Não interessa. Não interessa. Eu me acho muito sortuda, assim, por ter começado cedo. E eu me acho sortuda por ter batido o pé dentro da minha casa. Segunda-feira eu treinei com a mãe. Eu não tenho filho, né? Então o máximo de orgulho que eu consegui sentir na minha vida é do meu afilhado. Mas é diferente. Segunda, eu tava olhando minha mãe treinar. Gente, quem é mãe aqui deve tocar nessa sensação que eu vou falar agora. Gente, eu tava filmando com o olho cheio de água, assim, ó, de orgulho dela, puxando os pesos, sabe? A coisa mais lindinha do mundo. Eu falei, cara, que massa. Porque é alguém que consegue subir numa bancada, é alguém que consegue subir numa cadeira. Cara, e tem 74 anos na cara. E olha só, a vida inteira não fez absolutamente nada. Trabalhava no interior, não tinha acesso, nunca teve educação para isso. Nunca teve acesso a uma academia. Um certo preconceito, né? Com certeza. Nunca teve tempo, né? Porque a mulher tem que cuidar da casa. Então, ver ela começando, ela começou depois dos 65 anos. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Melhorou 100% a qualidade de vida. Com certeza. E não para, né? Não para. Isso é muito legal. Eu constatei isso quando a minha mãe teve um AVC, né? Minha mãe teve um AVC há 1 ano e meio atrás. Todo o lado direito dela paralisado. Minha mãe super saudável. Minha mãe trepava nas árvores para colher fruta, né? Então, assim, tinha nada ali, saracoteando o dia inteiro. Aí você vê uma pessoa que tinha uma liberdade total de fazer tudo parada, sentada. Então, assim, com uma extrema dificuldade de movimentação e tudo mais, né? O que a gente fez, né? Eu já entendia que tem uma janela de trabalho ali que você precisa, fisioterapia desde o início e tudo mais. Até que chegou o momento que eu consegui fazer treinamento com ela. Eu treinava ela 3 vezes por semana, ela fazia fisioterapia 2 vezes por semana. O que eu fazia com ela? Treino de força. O que era o treino de força dela? É pegar uma bolinha de 500 gramas, tirar de um lugar e botar no outro lugar? É treino de força, gente. Se a gente tem aquele conceito de treino de força que é só puxar ferro, pesado, não. Treino de força é o que você consegue fazer força. Puxar a borrachinha, trabalho de coordenação, trabalho de, eu falo assim, locomoção, que ela estava com a perna dela toda, né, arrastada, o braço todo arrastado. Então, assim, o que eu consegui de ganho dela
em questão de 3 meses treinando força com ela 3 vezes por semana, eu consegui tirar ela de um sofá e fiz ela descer e subir escada. Que para ela era a liberdade da vida dela. Então, assim, o treino de força, em algumas situações, ele salva você de ficar numa cadeira de rodas, de ficar acamado. E, assim, dá para adaptar o treino de força para toda e qualquer situação. A gente tem a ciência que fala que treinamento cruzado funciona, então o braço bom dela trabalhava pesado. E gerava uma transferência para o braço que estava imobilizado. Então, assim, a gente consegue usar, por isso que a ciência ela tem que estar do nosso lado, por quê? Porque isso nos dá base de como conduzir os treinamentos. Então, assim, desde uma pessoa que com 70 anos de idade descobriu que dá para fazer treinamento numa academia e melhora a qualidade de vida, até uma situação que nem da minha mãe, que teve um AVC, paralisou tudo e hoje vive sozinha, 1 ano depois. Situações que nem a dela, foi uma lesão gigantesca, situações que nem a delas, a pessoa fica com cadeira de rodas a vida inteira. E você tem que falar assim, não, você vai fazer força? Ah, dói, mas você vai fazer. Porque é aquela situação assim, tipo, de tu olhar a tua mãe e falar assim, cara, né? A pessoa que te cuidou, que sempre foi pra frente e não conseguir fazer, te dá um choque, né? Então você olha e você fala assim, não, agora eu sou tua treinadora, não sou tua filha, eu sou tua treinadora, e você vai fazer. Então, assim, o treinamento de força, ele salva a gente, não é uma brincadeira. Quando a gente fala da questão estética, a questão estética ela fica tão pequena, mas tão pequena, quando você começa a olhar por esse prisma, que você já não quer nem saber se vai ficar com a bunda dura e coxa grossa, sabe? Tu tem aquele objetivo? Tem, tá tudo certo você ter isso. Mas quando você começa a olhar que o treinamento, ele é para isto, para salvar essas pessoas, para salvar a gente de depressão, de ansiedade, de uma porrada de coisas, você começa a olhar que a questão estética ela é quase insignificante no meio da sopa toda, porque tem tanta utilidade para outras coisas, e por isso que eu falo que a gente tem que ter uma visão ampla a respeito de treinamento, de não encaixotar que o treinamento de força é só no peso, na máquina de musculação, também não entender que é só ali, daquela forma que o treinamento funcional foi falado para a gente. Então, assim, não vamos se emocionar e achar que só existe uma coisa no mundo. Existe muita coisa. A gente precisa pensar movimento, a gente não precisa pensar em método de treino. Eles estão ali para nos dar base, mas se tu pensa em movimento, tu encaixa o treinamento para qualquer pessoa. O que essa pessoa precisa? Qual que é a necessidade base dela? Locomoção. Então, a gente vai trabalhar o que precisa para me locomover melhor. Isso e aquilo. Então, eu falo assim, eu me emociono quando eu tenho esses casos, e hoje eu tenho alguns casos assim bem específicos na minha mão com meus alunos, assim, eu me emociono, porque é isso, cara, que faz sentido na nossa vida de treinador, no fim das contas, né? Quando eu digo que treinamento, ele realmente salva a vida das pessoas. E se as pessoas conseguissem ver o treinamento dessa forma, eu acho que elas engajariam menos em 3 meses, 4 meses e ficariam para a vida toda. Não consigo dar conta, talvez, de 3 treinos por semana, mas eu vou 1. Eu vou 1. E eu não vou porque eu quero bunda dura. Eu vou porque eu não quero ter um AVC. Eu vou porque daqui a pouco eu não quero infartar no meio da rua. Eu vou porque eu quero ter movimento para o resto da vida. Sabe? E eu acho que... Eu acredito fortemente que daqui a pouco o mundo vai olhar para o exercício dessa forma. Claro, tem muita gente e tem muita técnica. Né? Exato. Isso vende menos. E tem muita questão de tecnologia, de saúde pública vir para amenizar muita coisa, só que tem muito efeito colateral das drogas que vêm para amenizar os riscos de saúde pública. E às vezes o exercício físico ele é deixado de lado e ele não tem nenhum efeito colateral, cara. Ele não tem nenhum efeito. E é isso. Exato. E eu acho que a gente vai estar vivo para ver essas coisas ainda, sabe? Vai. Acho que se o mundo visse, eu falo porque você também tem a mesma visão, nosso olho brilha, essas coisas. Se todo mundo visse o mundo do movimento com o brilho nos olhos que a gente vê, desse encantamento, tipo, tá fazendo. Tipo, a gente vibra com as coisas, assim, as minhas senhoras, quando elas conseguem fazer um negócio, tipo, cara, olha isso. Tipo, a gente fica feliz com a conquista dos outros, porque o movimento está libertando de algumas travas, de algumas dores, de alguns sofrimentos. E é realmente isso, né? A nossa visão a respeito do exercício é essa. É que o movimento, o mundo do movimento é lindo, gente, é lindo. Ele é complexo,
para quem estuda movimento, mas quando você aplica ele, você vê o resultado ali, e eu falo do resultado, não é aquela questão, perdi quanto de medida, ganhei quanto de braço. Não, é o resultado de você conseguir subir a mureta sem você estar cansado, sem você estar com dor, sem você... Esse é o do dia a dia. Porque na minha cabeça, o treinamento se justifica lá fora da sala de treino. Então, o que eu faço dentro da sala de treino tem que amparar o meu dia lá fora. Tá ficando melhor? Não tá mais tendo trava nas costas? Tá com um nível de dor menor? Cara, então tá dando certo. E é isso que importa no fim das contas, né? Exato. Eu sempre brinco que eu quero ser uma vovó que escala, que eu quero subir montanha. Então, me deixa. Eu já falei pra minha mãe, eu vou parar de me atirar das coisas, tá? Daí ela disse, já é uma vantagem? Pode continuar subindo, só para de se atirar. Já entra... Não consigo. Eu até tentei ir pros bordados, não dá. O máximo que eu consegui foi fazer umas pintadinhas lá, dando uns negócios. Não vai dar. Eu acho que isso não é pra gente. Último mito! Treinar pesado faz mal para as articulações. A Ju trabalha com dor, galera. E é muito legal trabalhar com dor. Eu trabalhei com reabilitação no estúdio. Hoje não estou mais fazendo essa parte. E eu vou contar um relato bem rápido e vou abrir para ti, porque eu acho que tu tem uma gama maior. Eu tive boas experiências trabalhando junto com fisioterapeutas. Eu acho que eu aprendi muito. Muito. E a gente percebe que os físios são sedentos também para trabalhar com professores de educação física. Porque chegam num ponto do trabalho deles que eles não conseguem, eles não têm mais para onde ir. E é a gente que precisa adotar o cliente, o paciente, e levar para dentro da musculação, que é onde eles vão ter ganhos, ou na sala de treinamento funcional. Eu fiz a pré-reabilitação de uma troca de uma prótese de quadril de um aluno de 60 e poucos anos. E eu nunca tinha feito pré-reabilitação. Sempre trabalhei com pós-cirúrgico, com pós-lesão, com pós-tudo, né? Então, normalmente, a pessoa deixa ter uma lesão, ou deixa extrapolar muito a dor, ou deixa tudo muito, para daí procurar um físio que daí nos encaminha normalmente. E nesse, ele já era meu aluno de 3, 4 anos, assim. Ai, um beijo grande pro seu Hélio. E o seu Hélio vinha treinando comigo, fortalecendo muito o centro de corpo, ele é muito forte. E aí chegou num ponto que o quadril dele não dava mais, ele foi para alguns médicos, pediu muitas informações, e chegou num ponto que ele teve que fazer cirurgia. Que era mais benéfico para ele fazer a cirurgia, porque ele estava mais novo do que esperar mais tempo, né? Então a gente fez um trabalho muito bacana, trabalhando força em cima de ângulo saudável, né, onde não gerava mais dor no quadril, e fortalecendo muito o glúteo médio, glúteo máximo, quadríceps. Na época não tinha nem os aparelhos de musculação, então a gente ia para isolado, para multiarticular mesmo. Ele fez a cirurgia e o fisioterapeuta pós-cirúrgico dele disse que iam ter que amarrar ele, porque ele estava com uma recuperação muito rápida. E essa é a mágica do treinamento de força. Então, eu acho que eu vou abrir o canal para ti agora, porque tu desenrola nisso. Mas eu percebo, já tive várias lesões no quadril, já trabalhei com várias lesões, já tirei, assim, e me orgulho muito desse trabalho, que foi com um policial também, que, cara, todos os médicos que ele consultou falou que tinha que fazer cirurgia, e ele veio para mim, e a gente não precisou fazer cirurgia, foi muito legal. Então, eu não tenho mais nada para falar da dor. Não, eu vou ficar vendendo peixe. Tchau. Na verdade, eu tenho um relato recente de um aluno que fez uma fratura na subtalar, uma fraturinha miserável, né? E aí foi para cirurgia e tal, a gente fez o preparo dele antes, muita dor, usou tala, ficou com restrição de movimento, assim, ó, absurdo, né? Foram 6 meses, mais ou menos, ali antes de cirurgia. E aí fizemos todo um trabalho antes, no que ele conseguia, longe de dor, sabe, toda aquela questão. Fez a cirurgia, o médico me mandou a mensagem em questão de 10 semanas, com fisioterapia, e o resto de retorno a treinamento normal, né? Ele já poderia voltar aos treinamentos de força, né? E fazer o trabalho normal. Em 10 semanas ele estava voltando a jogar praticamente, gente. Então, assim, saiu da cirurgia, foi para físio comigo, eu e a físio conversando, então tem que ter essa troca, né? Então, assim, o preparo, você ter preparado, ele era condicionado mesmo com todas as restrições da dor, ele estava com muita dor, tendinite, enfim, uma série de coisas. Então, assim, o treinamento, ele acelera muito. Mas ele fez tudo certinho, né? Então, assim, o treinamento, ele acelera muito, porque tem a questão da gente conseguir passar o treino e tem a questão do aluno fazer, né? Eu acho que esse é o grande jogo.
a postura do aluno frente a acreditar no processo. Entender o processo e acreditar. Porque os casos bem-sucedidos que eu tive foram alunos que eu disse, ó, eu preciso que tu faça isso aqui. E eu preciso que tu faça isso aqui em casa. Porque eu preciso de tantas vezes por semana. E a pessoa realmente ia lá e fazer. Porque a gente nota a aceleração. E a gente nota quando o aluno não faz. E a gente nota quando o aluno não acredita. Quando o aluno não acredita na coisa também. É muito bom quando essa pessoa ela acredita no teu trabalho também. Porque pra gente também é um teste. Por mais que a ciência esteja aqui do nosso lado e a gente saiba para onde ir, nem sempre ela vai funcionar para todo mundo. Então a gente tem que ter no primeiro momento, né? Não no primeiro momento. Então assim, tu precisa ter uma conversa muito clara com as pessoas que estão contigo e falar assim, ó, isso é um teste. Hoje eu vou fazer isso aqui contigo, tu vai para casa, entende o que aconteceu, piorou, não melhorou, o que que deu? Ah, ganhou, não ganhou, o que que aconteceu? Então, assim, tudo vai ser num testezinho para saber até onde que a gente vai, onde que a gente errou, que não, porque a gente vai errar e eventualmente vai. E é ângulo específico, né? Muito. É muito interessante falar sobre dor e reabilitação, porque muita gente entende que é feito só por fisioterapeuta. E não, né? Na verdade, é um trabalho em conjunto e acelera muito o processo quando tem um professor de educação física associado. Só que é tudo ângulo específico. Então, eu tô com dor no meu joelho. Se eu dobrar até aqui, eu consigo treinar. Se eu vier com ele mais pra cima, já foi. Já pegou meu quadril, já... A questão do dia, tem dias que vai ser... Dormiu mal, dormiu bem, comeu mal, comeu bem. Então, tudo isso. Não tem como você engessar Não um tem. treinamento para quem está em reabilitação. Não tem. Tu chega com o aluno assim, como é que você está hoje? Como é que tá teu nível de dor? Dormiu, não dormiu, comeu? O que aconteceu na sua vida nesses últimos 2 dias? Aconteceu isso. Então tá bom. Então aqui a gente vai fazer isso. Pá, tô zerado. Então vai ser assim. Então a gente não tem, eu não consigo engessar treino. Eu tenho um direcionamento. Mas ele vem e vai. Cara, então, bom, então hoje você vai fazer isso aqui. Porque às vezes vem mais quebrado do que inteiro. Exato, não tem. E de que adiantou ter planilhado 6 meses de treino? Não dá. Então, assim, é tão legal que, assim, você tem que, às vezes, explorando o movimento para você se conseguir fazer essa reabilitação. E eu falo reabilitação, assim, para ter um movimento funcional natural. Tu não precisa ganhar mobilidade para abrir um espacate. Tu não precisa ganhar mobilidade para virar, né, a Samara descendo a escada. Não é nesse sentido, tá? Você não precisa ser móvel o suficiente para ser uma bailarina. Não é nesse sentido. Mas você tem que ser o minimamente móvel e o minimamente forte para que a tua vida seja fácil. Então, você tem que adaptar o treinamento, às vezes, não com um exercício específico que tem um nome específico. Ah, é o deadlift. Não. Ah, é um não sei o quê. Não. Vai ter exercício que eu faço aqui que não tem nome. Eu falo um nome porque não é o exercício, é um movimento que eu quero treinar. Então, assim, quem criou? A Juliana criou. A Juliana criou para aquela pessoa, aquilo ali. Foi a Juliana que criou. Tem mãe, né? Não tem nome, tá? É isso aqui. Tudo bem, vai. Faz. Então, assim, às vezes a gente fica muito engessado. Ai, será que esse exercício já existe? Será que isso daqui já... Claro, gente, vamos com moderação, pelo amor de Deus. Não vai sair criando coisa. Calma, né? Não se emociona, não se emociona. Mas quando você tem uma base do que é movimento, do que é treinamento e o que eu preciso de função, você consegue, às vezes, criar algumas situações, e aí eu não vou falar de exercício, eu vou falar de situações, de tarefas, que o teu aluno é uma tarefa. Tarefa te resolve. Você vai criar tarefas e desafios dentro do treinamento que vão fazer com que ele tenha que adaptar todo o sistema neuromúsculo, tendíneo, articular dele para resolver aquilo. E o simples fato dele resolver aquela tarefa, dele resolver aquele problema, às vezes vai resolver a dor dele. Porque o sistema dele começa a entender que aquilo ali já não é mais arriscado, não é mais perigoso, não é... Então, tu vai desarmando algumas coisas em questão de dor, que com um médio e longo prazo, aquilo ali, opa, peraí, agora eu posso fazer uma inclinação para frente que não dói mais as costas. Então, a gente tem que se desapegar, às vezes, de alguns exercícios muito padronizados, porque não vai ser muito padronizado, às vezes não, né? Mas tu tem que ter segurança de fazer isso. Acho que vem com o tempo, né? Eu não teria segurança de fazer isso há 10 anos atrás. Eu tive que estudar muito, entender muito para dizer, não, peraí, agora eu tenho segurança de ver isso. E como a Flávia falou, assim, acompanhar pessoas que realmente pensam um pouco fora da caixa do mundo do treinamento tradicional, que aí resolve bastante, né? Exato. Antes de eu fechar, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente frisar para todos os mitos e para fechar essa parte de dor. Tudo é treinável e tudo é destreinável. Isso é muito importante frisar. Essa parte final, principalmente. Tudo é destreinável. Se você treina para ganhar um bíceps e você parar de treinar, seu bíceps vai reduzir.
Se você treina para ter maior desempenho no teste de força e você parar de treinar, seu teste de força vai piorar. Se você treina para melhorar a sua dor e você parar de treinar, sua dor vai voltar. Então, eu sempre digo que não existe mágica dentro do treinamento, nem para resolver a situação e nem para manter essa situação resolvida para o resto do tempo. Existe movimento. Então, se você se mantém em movimento, consequentemente e provavelmente, você vai se ver livre de dor, com maior desempenho e todos os benefícios. Vai acontecer você ter outra dor. Exato! De vez do treinamento, mas não aquela dor ruim. Não aquela dor ruim. Não aquela dor ruim, não. Faz 3 horas que nós estamos gravando, a gente fugiu do assunto, tá? Desculpa, tá? Mas né, faz muito tempo que a gente não se vê também, a gente tinha que pôr o papo em dia. Mas enfim, como a gente começou falando de força para mulheres, eu acho que força ela é importante para todo mundo, né? Indiferente do teu nível de condicionamento, indiferente das tuas restrições de movimento, se você tem dor, se você tem lesão, se você não tem, acho que começar é o principal. Ah, queria o ideal é 5 vezes por semana. Sim, existe o ideal e existe o que a gente pode fazer nesse momento. Dentro do que tu pode fazer nesse momento, faça. Isso é uma poupança de saúde para o teu futuro. Garante que você não vai morrer? Não. Todo mundo vai. Garante que não vai acontecer nada? Não. Mas as chances de você ter uma sobrevida melhor. E eu sempre falo, conversa de sala de aula hoje. Se eu tenho 40 anos agora, o que eu preciso de condicionamento físico para 50? É agora que eu começo a treinar. Se eu tenho 50 agora, o que eu preciso de condição física para 60, para 70? É agora que eu começo a treinar. Vou esperar chegar a 60 e não vou ter resultado? Vai. Mas você vai ter muito mais vantagem se você começar antes. Porque nós vamos degenerar. Todos estamos. Eu tenho uma concepção. A gente nasce, cresce, degenera e morre. Então, todo mundo vai. Todo mundo perde massa muscular, todo mundo perde força, todo mundo perde cartilagem, todo mundo tem um joelho que estrala. Tá tudo certo. Mas como você vai encarando isso, e o treinamento ele tem que estar dentro disso, você vai ter uma vida mais leve, com certeza, você vai ter uma vida mais tranquila, com certeza. Então, a força, ela é indispensável. Indispensável. Acho que ela é a base de todo e qualquer treinamento. Força. E não é só a força de puxar ferro, tá, gente? É força de você conseguir levantar do chão com o teu próprio peso, de você conseguir sentar e levantar de uma cadeira sem auxílio. Isso é força. Então, a gente precisa mudar o prisma de visualizar o treinamento para isso. Porque o que é força? Isso é força. Então, acho que é isso. Ai, gente, obrigada. Ai, eu tava muito emocionada, eu continuo muito emocionada, tô muito feliz, muito feliz. Eu queria muito gravar esse episódio com a Ju, fiquei muito feliz que deu certo. A Ju dentro do treinamento hoje, junto com Gabi, junto com Raquel, que são grandes treinadoras de força, assim, que são mulheres que eu admiro muito, que são mulheres que eu espelhei muito. Tá aqui do lado dela para falar um pouquinho sobre treinamento é fenomenal. Então, agradeço o tempo e disponibilidade. E nos vemos na semana que vem. Um beijo e tchau! Ai, que lindo! Quase não falamos.